Agora é hora da saúde invadir a sua casa. Você que esteve aí acompanhando a nossa campanha Natal para Todos, muito obrigada a todos vocês pela solidariedade. E chegamos com o Saúde.com. Esse daqui é o seu ponto de encontro com os maiores e melhores especialistas de Caruaru e região. Então, estão preparados? Esse programa já começou! O tema de hoje no nosso programa é a síndrome do intestino irritável. Se isso complicou aí a sua cabeça, se liga que hoje esse programa tem um tema muito importante para você. Até porque muita coisa está aqui na nossa mente mesmo. E quem vai explicar tudo para a gente é o Dr. Lúcio Carlos Ferreira, ele que é gastroenterologista, está aqui conosco. Boa tarde, doutor Lúcio. Boa tarde, Jailma. Boa tarde, telespectadores. Bom, vamos tirar logo uma noção aqui, o que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, como o próprio nome, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que está relacionado a uma dor abdominal e que está associado também à mudança no hábito de evacuar. Então é muito comum, principalmente mulheres, apresentar esse quadro de dor, desconforto e até associado a náuseas e vômitos. Que tipo de dor é essa, doutor Lúcio? Porque a gente, mulher tem cólica, tem diversos outros problemas de fato digestivos, Parece que nosso intestino é mais preguiçoso mesmo. E como é que a gente percebe que é a síndrome e não que é alguma doença? Veja só, a síndrome do intestino irritável, ela é de difícil diferenciação com outros quadros diagnósticos, tá? Mas o mais comum é aquela dor tipo cólica. Para ser síndrome do intestino irritável, obrigatoriamente você tem que ter cólica, dor abdominal, que ela pode ser difusa, pode ser localizada no quadrante esquerdo, entendeu? Então, assim, tem associado também ao hábito de evacuar e sem sinais de alarme. Como é que seria esse hábito de evacuar? Normalmente a síndrome de intestino irritável ele pode estar associado à diarreia, pode estar associado a um quadro de constipação. Então o paciente vai relatar a dor com o intestino preso ou a dor associada à diarreia, ou a forma mista, mas sem sinais de alarme. O que é que seria esse sinais de alarme? Sangramento, o paciente não vai apresentar queixas noturnas, não vai apresentar aquela sensação de evacuação, apresenta, no caso, a sensação de evacuação incompleta, mas ele não tem sinais de alarme, como perca de peso, anemia ou sangramento. É uma dor para evacuar ou por não evacuar, no caso, Isso. Essa cólica. Então, para a gente identificar, nós mulheres, por exemplo, seriam naquele período que a gente não está no período menstrual mesmo. Então, essa dor se apresentaria em outro pode período. Estar simultaneamente, entendeu? Então, por isso que é difícil diferenciar, principalmente em mulheres, porque você não tem como saber se é uma causa orgânica, se é alguma causa relacionada à causa uterina, entendeu? Se é alguma situação como síndrome do ovário policístico que o paciente pode apresentar, mas tem relação realmente com essa dor abdominal. Então, a investigação mais detalhada. Mulheres são as que realmente são mais acometidas, principalmente mulheres jovens, pacientes que têm relação mais com constipação, em relação à diarreia. Mas aí tem a ver com hábitos alimentares, o estresse, então o emocional é muito importante. Então, deixar claro para o paciente que não é uma doença, não é nada grave, mas aí a gente também tem que fazer alguns exames para detectar se realmente é síndrome de intestino irritável ou outras patologias. A gente sofre muito, Mulher sofre muito, mas eu quero saber, o homem tem também? O homem tem cólica? Tem, claro que sim. Um homem pode ter esse quadro de síndrome de intestino irritável, mas ela pode ter outras relações. Então, se mascara muito. Por exemplo, o paciente que tem uma inflamação intestinal, o paciente que tem, por exemplo, cálculo renal, ele também pode apresentar uma dor insuportável. Mulheres também com quadro de cistite, infecção urinária baixa. Então, o consenso, para você descobrir realmente o quadro de síndrome de intestino irritável é você fazer alguns exames laboratoriais, mas a anamnese, a conversa é importante. Porque aquele paciente que apresenta uma dor, pelo menos uma vez por semana, nos últimos 3 meses, e sem esses sinais de alarme, mas mudando o hábito evacuatório. Então é importante ver a forma das fezes, é importante ver a consistência, quantas vezes o paciente vai ao banheiro. Aquele paciente que chega, doutor, faz meses que eu estou com um quadro de diarreia. Doutor, faz meses que eu estou apresentando um quadro de intestino preso que eu não apresentava antes. Então aí você tem que ter um exame detalhado para investigar. E em que momento que a gente pode levar a nossa vida pensando que é a alergia a alguma alimentação,
que é intolerância a algum tipo de alimento, né? Pronto. A síndrome do intestino irritável também pode estar associada com alguma intolerância alimentar. Então, por exemplo, a lactose, que é o mais comum no nosso meio, que é um tipo de intolerância chamada de intolerância a carboidratos fermentáveis. Então, a lactose é o mais comum, mas você pode também ter uma sensibilidade ao glúten, tá? Não é que você seja celíaco, mas a sensibilidade ao trigo, que é a proteína que está presente no glúten. Então, o paciente vai apresentar muito meteorismo, que é muita formação de gases, aquela cólica. É aquele paciente que tem uma melhora quando evacua, quando solta gases. Mas existem outros carboidratos fermentáveis também. Por exemplo, está presente no feijão, está presente no repolho, no brócolis. Então é importante você ter essa investigação, ver como é o hábito alimentar, se o paciente faz alguma atividade, se o paciente faz uma boa ingestão de líquidos, entendeu? Para a gente chegar num determinado diagnóstico. Líquido pode ajudar bastante muito. a tudo, né? Existem tantas formas, tantas receitas, mas a água, ela é de fato que pode fazer a gente perder peso, a gente ter qualidade de vida, né? Com certeza, você vai estimular, você vai melhorar o hábito intestinal, melhorar o peristaltismo intestinal, vai melhorar até o quadro de refluxo, porque você tira aquele excesso de suco gástrico. Lembrando que quem tem síndrome do intestino irritável pode ter relação também com doença do refluxo, a dispepsia, que é aquela má digestão. Então a água, além de melhorar a tua cognição, vai melhorar a tua função renal, a tua pele, tudo mais. Tá vendo, gente? E as pessoas que tomam medicações, doutor, assim, medicações controladas, ou que de fato precisa até tomar algum tipo de suplemento, algum tipo de comprimido para evacuar ou para prender né, o intestino? Vamos lá. Tem que ter cuidado, porque algumas medicações, principalmente alguns antidepressivos, opiáceos, então aquele paciente que gosta de tomar um tramadol, é muito comum às vezes uma prescrição, principalmente para idosos, o uso de um tramadol, um anti-inflamatório, ele pode alterar a flora intestinal, pode alterar a mobilidade, a motilidade intestinal. Então, por exemplo, o paciente que tem diarreia, a gente não recomenda fazer uso do Buscopan, que é o mais conhecido, porque ele pode relaxar e você ter uma maior proliferação bacteriana, provocando até uma piora do quadro de diarreia. Então, tem certas situações que você é bom evitar. Por isso que é bom você ter um acompanhamento médico, tirar as dúvidas, não tomar remédio por conta própria, porque isso é muito comum, principalmente antibiótico, que quando você usa um antibiótico, você muda a flora. Então, você pode provocar um quadro de diarreico momentâneo. Você, provavelmente, você já tomou o Pylori Pack, que é o tratamento para refluxo, para H. pylori. Então, pode dar algum desconforto abdominal, pode dar náuseas por causa do uso prolongado daquele antibiótico. Aí, às vezes, a necessidade de usar um probiótico para equilibrar e regular essa flora. Doutor, e aí, entrando nesse assunto de intestino, o que é que acontece quando a gente passa um fim de semana, por exemplo, e volta dele com 2 quilos a mais, e nem comeu tanto assim, e com inchaço, com tanta coisa assim? Por que nosso intestino é tão traiçoeiro com a gente? Veja, é o que você está comendo. Você está fazendo uma ingestão de alimentos inflamatórios. Vamos lá, quais seriam esses alimentos inflamatórios? Alimentos processados, principalmente carne processada. Então, você vai alterar a permeabilidade dessas vilosidades intestinais, dificultando a absorção. E outra, quando você faz uso de muito carboidrato fermentável, por exemplo, nosso trigo, pãozinho, bolinho, tudo isso é calórico. Da pizza, né? É calórico, né? Então você refrigerante, eu tomo não, viu, doutor? Então você vai ter um consumo realmente exacerbado e isso vai provocar o quê? Um aumento dessa proliferação bacteriana. Fermentação, inchaço, gás no caso, é fermentação bacteriana. Então é importante você ter uma alimentação mais equilibrada, a ingestão de água, alimentos ricos em fibras, então frutas, verduras, isso para controlar. Então, principalmente, vamos lá, Copa do Mundo, final de ano, o pessoal vai gostar de quê? Tomar bebida alcoólica. É inflamatório. Principalmente o tal da cerveja. A cerveja ela tende a inchar um pouco mais, mas isso é fisiológico. E a gente chega nesse fim de ano agora, assim, todo mundo também tem essa preocupação em quem está se organizando para ir para a praia, principalmente aqui nessa nossa região. Janeiro é Tamandaré, né? É Caruaru. Tamandaré. Caruaru se encontra em Tamandaré. E essa mudança de hábito também faz com que as comidas sejam diferentes, porque é todo mundo enfiando o pé na jaca, que é comida de praia, né? Aproveitando, relaxando, mas aquilo ali não pode acarretar para a gente prejuízos na nossa saúde. Assim. Então, tem que estar muito atento àquela alimentação, como vai ser seu comportamento lá também, né? Isso, com certeza, e principalmente o quadro de hidratação. Estamos no período já de verão, então é muito calor, é muito fácil desidratar, principalmente idoso e criança.
Então é importante sempre estar hidratando e uma alimentação adequada. Claro que você vai comer um negocinho final de ano, panetonezinho também não é pecado. Não é pecado, mas sempre sem exageros. Mas a gente sabe também que as pessoas que estão passando por tratamentos, né, quem está aí fazendo seu tratamento de H. pylori, gastrite, passando por suas recomendações médicas, tem que ser firme, forte, tem que segurar um pouquinho. Agora, vamos dar um exemplo também em relação a quem tem intolerância à lactose. A gente pede para que o paciente ele diminua o consumo, dê preferência a alimentos sem lactose. Mas hoje em dia você tem medicamentos, você tem enzimas que facilitam essa digestão, melhorando a absorção. Aí realmente diminui o desconforto, diminui a formação de gases, o hábito de evacuar melhora, entendeu? É só ter controle, fazer uma hidratação adequada que tudo dá certo. E quando se fala nessa intolerância, doutor, ela vai ser para sempre? Não é possível tratar? Veja, não tem cura. O que é que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa enzima chamada lactase, que está presente nas vilosidades intestinais. Eu tinha um professor que falava na época de faculdade que leite de vaca foi feito para bezerro, não foi feito para gente realmente. Então a gente vai perdendo essa enzima que é responsável pela quebra do açúcar do leite, que é a lactose. Então o paciente não absorve, essa lactose fica na luz do intestino, as bactérias vão começar a fermentar e fazer a festa, como a gente fala, né? Então vai ter desconforto, inchaço, diarreia, mas a intolerância à lactose pode manifestar de outras formas também, dores de cabeça, tontura, aquela fadiga, aquela indisposição, e muita gente não associa a intolerância à lactose com esses sintomas. Aí é preciso fazer exames, né? Passar por... Tem um teste, o teste oral, que a gente pode fazer, é o mais simples, tá? Mas também um teste respiratório de hidrogênio, mas o mais comum é o teste laboratorial simples, fácil, dá para descartar ou não a presença de intolerância. Aí a partir dessa descoberta é que muita coisa na vida muda, né? Mudança, eu mesmo sou intolerante, então a gente tem que mudar um pouco o hábito, a alimentação tem que ser restrita, sem lactose, ou fazer o consumo de enzimas em determinados momentos. Também não pode exagerar o uso dessa enzima, que é a lactase. E, assim, quando nós estamos nos 6 primeiros meses de vida, né, que a gente tem que se alimentar do leite materno, é possível descobrir se ali já há essa intolerância? Você vai observando, já na infância, a criança ela vai apresentar um quadro. Paciente com diarreia, paciente com anemiazinha, tem que observar. Então, às vezes, você pode fazer até um testezinho de lactose para a criança. Mas aí o pediatra vai avaliar bem, vai pedir os exames específicos. Às vezes, você pode ser uma intolerância momentânea, entendeu? Que tem intolerância primária e intolerância secundária. A primária congênita é aquela que a criança já nasce, então é para o resto da vida. Secundária é o que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas aí tem que ser uma dieta restrita. Considerações, então, para você que tem intolerância à lactose, de quem tem também, doutor Lúcio. Regra de vida. Regra de vida, mudança de hábito, não é uma doença que vai trazer complicações para você, nem uma doença grave, nem uma neoplasia, nada disso. Mas realmente é só o desconforto que o paciente vai relatar, porque muda o estilo de vida. É muito chato você estar num ambiente de trabalho, ou vai sair e ter aquele desconforto, é chato, ter que ir ao banheiro. Então, assim, muda os hábitos, muda a alimentação, veja aqueles alimentos que são mais inflamatórios, tenta evitar refrigerante, cuidado com o sorvetinho, que é outro alimento que é rico em gordura hidrogenada, é rico em sal, açúcar e principalmente alimentos processados. Essas carnes processadas, salame, mortadela, salsicha, isso aí você tem que ter o maior cuidado. Se puder fugir, é melhor. Que triste, né, gente? Que tristeza. Mas é pela nossa saúde. Então, se você se enquadra, né, nesse perfil de intolerância à lactose, então já fica a dica de Dr. Lúcio. Se não sabe, a dica é fazer o exame de fato. Dr. Lúcio, quero agradecer. Eu que agradeço. Mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Sempre muito enriquecedora, viu? Tá certo, obrigado. Gente, o intervalo é rapidinho do nosso saúde.com. Daqui a pouco tem muito mais orientações para vocês. Até já!